né, ô Juninho? Antes de falar de qualquer contratação, a gente tem que falar, né, de quem será o próximo diretor, porque ele tem que participar ativamente disso. Inclusive, vai ter reunião aí para falar sobre isso, sobre os aportes, como funciona o parcelamento, etc, né? Porque a gente sabe que os aportes atrasaram várias vezes ao longo desse ano, né? Tem que ficar em cima para saber. O próprio executivo tem que saber disso, né? Como vai ser? Vai cair quando? Para, né, fazer a negociação e não se queimar no mercado também. Desses nomes, Juninho, eu vou dar o meu pitaco e já passar para você. O Rodrigo, todos precisam de dinheiro, isso é óbvio. Todos precisam de dinheiro para trabalhar. Senão não adianta. Você vai no mercado fazer o quê? Pedir, por favor, para o cara vir jogar de graça no time? Isso não existe. O Rodrigo Caetano, ele precisa de dinheiro? Precisa. Só que ele se mostrou bom também em negociações sem precisar utilizar tanto dinheiro. No Atlético Mineiro, no primeiro ano que ele estava lá, tinha grana alta, contratou Hulk, não sei, para todo mundo, etc. Fez um grande mercado. No outro ano, teve bem menos dinheiro, mas ele soube lidar com isso, negociou, tal, trouxe o Paulinho, etc. É um cara que eu acho mais maleável nesse sentido de conseguir negociar. Já o Matos, ele é grana, ele precisa da grana, vai negociar, ele consegue convencer os jogadores, consegue trazer joias, né? Tem que lembrar do Cruzeiro, né? O Vitor Roque era do Cruzeiro, ele trouxe para o Atlético Paranaense falando, ó, traz esse cara, meu, ele fez simplesmente, ele praticamente fez um dinheiro de SAF pro Atlético Paranaense, que vai ganhar 400 milhões, cara, com o Vitor Roque. Quem que você prefere desses nomes aí? Tem o outro, tem o seu xará também, Juninho, aí que estão falando também, né? Juninho Paulista, estão falando que pode ser também. Cara, eu queria muito ver o Alexandre Matos no Vasco. Eu acho que a gente precisa. Eu acho que precisa de ousadia. Acho que tem muito tempo que o Vasco vai no pragmatismo, sem fugir da casinha, sempre tentando o mais fácil, o que vai gastar menos, austeridade. Acho que a gente precisa de alguém um pouco mais, um perfil mais ousado, que vai tentar alguma coisa diferente, que vai, pô, aquela negociação ali, é difícil aquele cara vir pro Vasco. É difícil a gente não tentar. Vamos lá, vamos tentar, vamos ver se vai dar. Eu acho que o Vasco precisa de alguém com esse perfil, e eu acho que o Matos tem esse perfil. E, cara, ele acumula bons trabalhos, assim, por onde passou. Ele tem esse perfil gastador, mas no Atlético Paranaense também ele não gastou tanto assim, que o Petralha não libera muito dinheiro assim para gastar, não, né? Então, assim, É ele verdade. e, e Mas a, montou mas bons. a campanha foi ruim, né? A campanha foi ruim, né? O É, Atlético Paranaense, com toda a estrutura que tem, não disputar a Libertadores no ano do centenário foi uma campanha ruim, mas você tem razão. Lá ele não teve o cofre aberto, o talão de cheque assinado na mão para contratar quem ele quisesse, não. Embora o time do Atlético Paranaense seja muito forte, muito competitivo. sim, é um Pode time completar, hoje de Juninho. um nível muito superior ao nosso, assim. Não está na mesma prateleira ainda, a gente está bem abaixo do Atlético do Paraná. Então, assim, acho que seria interessante. E falando isso, não é que eu esteja desdenhando do Rodrigo Caetano, não, cara. Acho que o Rodrigo é um baita de um profissional também, que caso seja ele, o Vasco vai estar muito bem servido. Mas são perfis diferentes. Se eu pudesse escolher hoje, eu tenho muita curiosidade de ver o Alexandre Matos no Vasco. Pago para ver o que vai acontecer. Eu quero saber do homem também, né? Quero saber do Edmundo. O que você acha, Edmundo? Cara, é engraçado que sempre são os mesmos nomes que estão rodando aí, né? Ah, o Alexandre Matos, é o Rodrigo Caetano. Eu confesso que eu conheço pouco desse mercado aí, desses caras que contratam, quem são os caras mais fortes do futebol, etc. Quem que você preferia, Edmundo? Quem que você acha que tem mais o perfil do Vasco? Já vou emendar uma outra pergunta. Pode frustrar os torcedores, de repente, especular Matos, Caetano e vir um cara de repente desconhecido? Claro que pode acontecer. Claro que pode acontecer, porque nós estamos falando de 2 profissionais, né, para 20 times. Sei lá. O Fluminense, por exemplo, foi campeão da Libertadores e não tem esse cara. É o Paulo Angione. É um cara antigo, né? Psicólogo, malandro, o típico carioca, mas tem o Mário Bittencourt. Cara, não quero frustrar o torcedor do Vasco, mas vou dar a minha opinião. Eu acho que se vier um desses 2 profissionais, ou Rodrigo Caetano ou Alexandre Matos, eles virão e vão exigir que as contratações sejam feitas. Né? Carta branca, autonomia para ir no mercado e montar um grande time, porque eles não vão querer que o nome deles seja vinculado a um projeto ruim. Mas
Eu, que sou um cara que passei a minha vida inteira dentro de clube de futebol, não só na parte profissional, e agora fiquei 13 anos na televisão, eu tenho a minha modesta opinião. Se você tem, hoje, todo mundo tem informação. Todos os times têm muita informação. O que você precisa é de dinheiro e autonomia, porque, com todo respeito aos profissionais, não sou do ramo. Se você me der um cheque assinado em branco, eu vou a Londres e trago qualquer jogador da Premier League. Qualquer um. Não precisa ser o Alexandre Matos, não precisa ser o Rodrigo Caetano. Esta é a minha modesta opinião. Claro que, se esses dois profissionais citados aceitarem a proposta do Vasco, é porque eles vão exigir, não sei se a palavra é essa, né? Eles vão exigir que eles tenham autonomia para montar um grande time, independente se o time vai ficar endividado ou não, porque os times que o Alexandre trabalhou ficaram endividadíssimos depois, mas conquistaram títulos. O Atlético Mineiro, que trabalha o Rodrigo Caetano, é endividadíssimo, mas teve os títulos. Depois de 50 anos exatos, ganhou um Campeonato Brasileiro e tem um ataque, eu acho que é o melhor ataque do Brasil, com Hulk e Paulinho, muito graças à autonomia deles. Então, assim, independente se esses dois profissionais vierem ou não, o mais importante é que a carteira tem que estar aberta para ir ao mercado e contratar, e não se apegar a números, porque não contrataram o Paulinho porque os números dos 2 últimos anos eram do Paulinho, mas esqueceram do histórico do Paulinho, né? E aí depois, para piorar, contrataram o Payet pagando quase o dobro do que ganhava o Paulinho para poder remediar. Sabe aquela história que eu ouvi o ano passado, nesse período? Nós vamos até abril com 70% do time formado. Lembro. Depois, nós vamos complementar. Está errado. O time tem que ser formado a partir de ontem, a partir do dia 7 de dezembro, que foi o dia seguinte, pós o Vasco ter conseguido o resultado que ele permanece na primeira divisão. Acho legal, todas essas especulações, as demissões que foram feitas, mas tem que arregaçar a manga e ir para o mercado competir com os gigantes brasileiros que estão contratando. Estão indo lá atrás do Griezmann, atrás do Dela Cruz, sei lá quem são os nomes, né? Mas são jogadores desse nível que o Clube de Regatas Vasco da Gama tem que contratar. E pelo menos pela coletiva do Lúcio, né, ele deu a entender que serão, né, jogadores grandes que virão para o Vasco da Gama. Eu achei bem lúcida a coletiva do Lúcio, falando sobre isso, de verdade. Esperava até que ele fosse só falar lá, o Paulo Braga saiu, a gente vai ver o que vai fazer, etc. Não, ele falou, respondeu todo mundo, né? E lembrando que tem uma notícia, tem uma coisa muito importante. O Flamengo vai ser o time que mais vai investir no ano que vem, que vai ser por cerca de 400 milhões de reais. Depois, o Bahia falou que se ficasse na Série A, só gastaria menos que o Flamengo. Então, o Bahia também vem forte no mercado. Então, o que o Edmundo falou é uma coisa muito importante. Tem que voar em cima, tem que ir pescoço dos jogadores que quer agora. Porque daqui a pouco pode ficar tarde, aí vai sobrando só jogador mais ou menos. Ó, o GJ...